momento que nós possamos estar, os nossos pensamentos voltados, à palavra do Senhor, esquecendo as coisas, política e fora, o nosso coração vai estar entronizado ao trono do Senhor, vai estar ouvindo sua voz, pastor Daniel. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. Você vai acompanhar a leitura do verso 8 até o verso 23. A minha versão, irmãos, hoje é a versão Nova Almeida. Ela é igual a que você tem aí, porém algumas palavras são atuais, os pronomes e outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado e com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer que um dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, e eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. Ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes dê pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Vamos orar.
Ó Deus amado, nós vemos a Tua palavra, suplicamos ao Teu Espírito, porque somente Ele pode nos trazer a devida instrução. Ele é o autor da palavra, Ele que sonda mentes e corações, Ele que age na pessoa completamente, ó Deus, no entendimento, na razão, nas emoções, no discernimento. E por isso suplicamos ao Teu Espírito que nos faça entender a Tua palavra nessa noite e conhecer mais de Cristo, o Redentor nosso, revelado pela Escritura, para o nosso bem e crescimento. Assim oramos. Amém. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema: o Senhor Deus cuida do seu povo. O tempo de Eliseu e o tempo de Elias é um tempo de muita dificuldade. Crise financeira, crise espiritual, desarranjos sociais, opressão de governantes ímpios, viúvas e órfãos passando necessidade, os pobres sofrendo injustiças, um quadro, irmãos, desolador. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de grandes milagres da parte de Deus. Mortos ressuscitados, um machado que flutua, 20 pães que dá para alimentar 100 homens, uma morte que é tirada da panela. É nesse contexto de Elias e Eliseu. E aqui nós estamos diante de um texto que vai falar ao povo de Israel sobre o cuidado de Deus ao povo da aliança. O povo quebrou a aliança, mas Deus mantém a aliança, porque Deus é fiel aos seus propósitos e à sua palavra. O povo estava distante de Deus na idolatria, mas Deus manteve a aliança e manteve uma tocha, uma luz, que era a figura do profeta no reino do norte, que é o reino perverso, quando foi dividido em Israel. E justamente por ele estar lá, diz que Deus tem compaixão desse povo, porque Deus manda um pregador da verdade falar a verdade àquele povo rebelde. Então Deus mantém a sua aliança, preserva o seu povo, dispensa o seu amor e cuidado. E o que o texto vai dizer para nós cristãos? Que Deus, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, cuida do seu povo, mantém as suas promessas e Ele é fiel em cumprir o que prometeu. Porém, esse texto não quer dizer a você e a mim que nós devemos buscar, irmãos, coisas ou visões sobrenaturais, porque o texto tem uma visão sobrenatural aqui de carros, cavalos, de fogo, né? O povo quer isso, fica procurando anjo, fica procurando visões, fica procurando sonhos. Não é nada disso. É para que você entenda que Deus é o Senhor de todos os eventos e história. E a proposta do texto é que você enxergue Deus acima das circunstâncias, acima das dificuldades, como se apresentava aqui diante do profeta, e que você tenha fé, descanse em Deus. Como é que o texto apresenta o Senhor Deus que cuida do seu povo? De uma maneira sobrenatural. O rei da Síria, ele estava em guerra com Israel. E ele tinha as suas investidas, a sua proposta de guerra, de ataques. Mas ele não conseguia um bom desempenho, ele não conseguia sucesso. Por quê? Porque o profeta Eliseu sabia de tudo isso e ele mandava por um mensageiro ao rei de Israel, diz: não vá por tal caminho, porque o rei da Síria está lá. E o povo de Israel tinha vitórias nesse tempo. O rei de Israel, o texto não fala, mas era o Jorão, e o rei da Síria era um homem chamado Ben-Hadad. E o rei fica assim curioso: por que a gente não ganha a guerra? Porque o profeta revela esses fatos ao rei de Israel. Uma coisa aqui, irmãos, um ponto, é que o profeta não existe na Bíblia somente para predizer o futuro. Eles disseram muitas coisas do futuro, mas a função principal do profeta, mesmo que anunciando eventos futuros, é trazer ao povo a palavra de Deus. Essa é a função do profeta. Porque quando ele anuncia ou denuncia o pecado
do momento, do presente, ele está chamando o povo ao arrependimento. Quando ele anuncia o futuro, ele está dizendo assim: Deus fará cumprir a sua palavra e as suas promessas. Então vocês precisam confiar na palavra de Deus, tanto a escrita quanto a dita pela sua boca. Então essa é a figura do profeta. E o Eliseu, ele sabia das investidas, das estratégias de guerra do rei da Síria, e ele mandava dizer ao rei de Israel, e o rei de Israel ganhava as batalhas ou não perdia, porque justamente onde os exércitos estavam, ele não ia ou não passava. Impedir as invasões de um reino inimigo, irmãos, aqui é um ato da graça de Deus, da sua providência, é um ato sobrenatural. E isso diz para nós o seguinte: que Deus age por caminhos não convencionais ou inesperados, porque Deus é Senhor. Deus age por meios naturais, usando pessoas, eventos, acontecimentos para cuidar de você, como também Deus age por meios sobrenaturais. Mas lembrando da ação de Deus no meio do seu povo, vamos lembrar de Cristo. Cristo vindo ao mundo é um ato sobrenatural, é o Deus homem, é o Deus soberano que se faz homem. Deus se encarna, ele se torna homem. Isso é um grande mistério, é um grande evento. Para quê? Para mudar o curso da humanidade perdida em pecados, para mudar a sua história de vida e sua trajetória de rebeldia, para propor a paz, justamente na rebeldia dos nossos corações, distante de Deus. Isso é um ato sobrenatural. Fazer uma pessoa nascer de novo, isso é um ato de Deus. Mudar sua vontade perversa, caída, corrompida, rebelde, para uma pessoa de amor a Deus, de amor ao próximo, de atitudes justas, corretas, de uma postura e caráter transformados. Isso é um ato sobrenatural e só Deus pode fazer isso. Cristo vindo ao mundo é estabelecer um relacionamento ajustado entre Deus santo e o homem pecador. O fato do texto aqui falar de guerra, mas ele fala de um evento sobrenatural, de Deus cuidando do povo da aliança. Deus mandar Cristo ao mundo é Deus se empenhando com toda a sua graça, com todo o seu amor, para salvar os seus escolhidos espalhados pelo mundo. O Senhor Deus cuida do seu povo, uma proteção constante. Olha para o verso 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei ficou curioso. Nós nunca ganhamos uma batalha, tem alguém aqui do nosso lado que é do lado de Israel. Está no verso 11. Aí alguém diz assim: ó rei, não tem ninguém aqui do nosso exército que seja um traidor, e nem tampouco alguém de lá que esteja infiltrado aqui. Mas tem um homem, e ele diz o nome no verso 12, ele é Eliseu, profeta. É ele que fala tudo ao rei de Israel. Até as coisas que tu falas no teu quarto de dormir, ele sabe. Ai, o rei, então tá bom, eu vou prender esse homem, é ele que eu quero. E aí ele manda os soldados, as tropas, e eles cercam a cidade é chamada Dotã, e o rei manda prender o profeta Eliseu. Engano dele achar que ia acontecer isso. Deus protegeu Israel contra os seus inimigos, mas não pense que é uma questão de guerras e batalhas. Era uma proteção que abrange toda a vida. Eu sei que cabe aqui um comentário, porque Israel está em guerra com seus vizinhos. Aí alguém pode dizer assim: e agora? Israel vai para a guerra? Israel vai acabar? Não, irmãos, Israel não vai acabar. Israel não vai desaparecer da face da terra. Por quê? Porque Deus fez um pacto com Abraão. De quê?
a sua descendência seria numerosa. E ainda mais, porque Israel está aí como testemunha das ações de Deus na história. Então Israel vai continuar, mesmo que poucos ou muitos, eles vão continuar até a volta de Cristo. E uma outra coisa, Israel não é termômetro para a igreja, nem para a nossa fé. É uma nação que precisa da graça de Deus, não é uma nação mais especial. Mas pelo fato de que Deus fez promessas a Abraão, eles vão continuar sobre a face da terra. E curioso é que eles são pequenos, têm um território pequeno, mas eles lutam contra os grandes e ganham. O que o texto fala ainda no verso 15? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele diz assim: olha, Eliseu, nós estamos cercados, a cidade toda vai ser tomada, nós vamos morrer. E o que Eliseu faz? Nada. Não faz nada. Não se desespera, não perde o controle. Ele cultiva no coração, irmãos, fé. Ele cultiva no coração certeza de que Deus está cuidando dele. Ele não tem nenhum tipo de ansiedade, nenhum temor, nenhuma fobia. Ele não faz nada. O medo daquele jovem era natural, mas não era correto. Tem crente que tem medo. Isso faz parte da nossa personalidade e é o primeiro sentimento experimentado pelos nossos pais no Éden, quando eles fogem depois de comer o fruto. Adão e Eva respondem a Deus. O Deus pergunta: vocês comeram do fruto? E eles: eu comi do fruto, tive medo e me escondi. Medo é algo nosso depois da queda. Agora, uma coisa é ter esse medo natural. Agora, diferente é ter temores sem razão, medo de tudo. Você deveria ter medo de quebrar a lei de Deus, de desobedecer. O jovem, ele teve esse medo natural, mas não era correto. E o Eliseu está lá, tranquilamente. O Senhor Jesus promete aos seus discípulos uma companhia sem interrupções, de estar conosco até o fim dos tempos ou o fim dos séculos. Essa é a promessa do Senhor Jesus, de estar ao nosso lado. E é essa realidade, irmãos, é esse propósito que o texto quer nos apresentar. Que Deus não falta ao seu povo. Deus é o pastor da sua igreja. Deus é o guardião da sua igreja, do seu povo, do povo da aliança. Então você não precisa ter medo dessa constante proteção. Você tem que confiar. E a terceira lição do texto: o Senhor Deus cuida do seu povo. Descanso na soberania de Deus. Verso 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui está a serenidade e a fé do Eliseu. O profeta entende, irmãos, que a grandeza de Deus é infinita. E ele sabe que não precisa cultivar no seu coração nenhum temor. E ele diz assim: olha, há mais conosco do que todos eles aí. E Eliseu faz uma coisa curiosa aqui. Ele ora a Deus para que os olhos daquele jovem sejam abertos, e ele ora a Deus para que os olhos daqueles soldados sejam fechados. O jovem teve os olhos abertos, verso 17, e quando ele olha para o monte ao redor, o texto diz que ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É uma visão aqui sobrenatural. E por isso que Eliseu estava tranquilo naquele dia. A visão correta de Deus, irmãos, nos faz pensar corretamente sobre Deus. Eu vou repetir. A visão correta de Deus nos faz pensar corretamente sobre Deus. Seu caráter, sua bondade, sua justiça, sua ira, seu amor, misericórdia, sobre sua santidade. Então, quando nós entendemos isso,
nós correspondemos ou entendemos ao entendimento sobre Deus de uma maneira correta, de confiar em Deus, de esperar nele. E as pessoas pensam sobre Deus uma questão apenas religiosa. Não é uma questão religiosa, de cumprir rituais ou cumprir agendas eclesiásticas, mas de uma vida de temor, de reverência, de obediência. E por isso a vida do Eliseu era tão tranquila nesse dia, como os demais. Por quê? Porque ele diz assim: confia, olha, o que Deus fez para nos proteger? Trouxe cavalos e carros de fogo. E aí, aqueles soldados descem dos montes e Eliseu diz assim: vem cá, vocês estão procurando alguém, né? Sim, vem cá que eu vou levar vocês para lá. E ele leva até a capital, que é Samaria, dá um total de 16 quilômetros. E chegando lá, Eliseu ora de novo, os olhos daqueles homens são abertos e eles estão diante da capital, perante o rei de Israel, perante os exércitos, os soldados. E aí o rei pergunta no verso 20 e 21: eu devo matá-los? E Eliseu diz assim: não, eles são prisioneiros de guerra, você tem que agir com compaixão. Você mataria um prisioneiro de guerra tomado pela sua espada ou pelo seu arco? É a pergunta de Eliseu. Então, eles são prisioneiros de guerra, você tem que cuidar deles, tem que dar comida, tem que dar pão, tem que dar água, depois mandar para a Síria e dizer para a Síria que nós queremos paz, mesmo que eles queiram guerra. E assim o rei de Israel fez, e aquela investida não seguiu adiante. Ao contrário do que o mundo diz, irmãos, a ansiedade ela não é ocasionada pelas circunstâncias, mas a ansiedade é um reflexo daquilo que... Desculpa. Ao contrário do que o mundo diz, a ansiedade não é ocasionada pelas circunstâncias, mas ela é um reflexo do que está no nosso coração. Se você não confia em Deus, se você não tem fé genuína em Cristo, se você não descansa na palavra de Deus, na soberania dele, você vai cultivar ansiedades de todos os tipos e de todos os tamanhos. O Eliseu tranquilamente está lá, cercado por inimigos, mas ele tem paz. É um homem de oração, um homem de vida temente a Deus, e ele descansa na soberania de Deus. Então, se você cultiva algum tipo de medo ou de ansiedade, é porque seu conhecimento de Deus está faltando. É porque você não compreendeu os ensinos da Escritura, de confiar no Deus que é poderoso, de um Deus que é justo. Mas isso nos dá um anestésico para as realidades da nossa casa? Não. Talvez na sua casa tenha problema com o filho, com o esposo ou com a esposa, com o pai ou mãe. Talvez você tenha problema com outros parentes, você tem problema no trabalho, você tem problema com outros aspectos da sua vida, mas você precisa ter a paz de Deus. Você precisa confiar em Deus, na sua soberania. Soberania, irmãos, de Deus não é um jargão eclesiástico, não. É uma confiança num Deus que é todo poderoso. E o Eliseu diz assim: olha, mas muito mais e maiores são aqueles que estão conosco do que todos eles aí. E o Eliseu está sossegado. A ansiedade nada mais é do que uma manifestação pecaminosa dentro de nós. E como é que nós tratamos da ansiedade? Encontrando as suas raízes. E ela muitas vezes está bem arraigada, porque a ansiedade é contrária à fé. A fé confia em Cristo. A ansiedade nos faz confiar em nós e no nosso braço e na nossa força. Não andeis ansiosos de coisa alguma, é o ensino da Escritura. Paulo escrevendo aos Filipenses, o Senhor Jesus diz em Mateus 6: não andeis ansiosos. Então, a ansiedade é um pecado, porque ela tem um designativo negativo perto dela. Do mesmo jeito que a Bíblia diz assim: não matarás,
não cometa assassinato. Ela diz: não sejam ou andeis ansiosos. A mesma advertência: ansiedade é pecado, porque nós tiramos o olhar de Cristo e voltamos para nós mesmos ou para outra pessoa. Ansiedade é o contrário da fé e da confiança em Jesus Cristo. Mas o texto está aqui para dizer assim a você: confie no Deus que você professa, confie no Deus que você ora, que você canta, que você chama de Senhor, e descanse nele. Não fique procurando visões, procurando sonhos, procurando coisas. Já passou, irmãos. Essas manifestações de sonhos, de visões, de revelações são meios de Deus se revelar no passado. Hoje Deus se revela pela palavra, e na palavra nós conhecemos o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Quero orar com você? Fica de pé. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, pelo Senhor Jesus, o Redentor nosso, Todo-Poderoso, aquele que é um exemplo de como viver e agradar a Deus nesse mundo caído. Deus, traga esperança ao nosso coração, traga a nossa vida, Deus, firmeza na fé, confiança nos teus decretos, nos teus atributos, de um Deus que é justo, que é santo, que é fiel, de um Deus que é todo verdade. O Pai é verdade, o Filho é verdade, e o Espírito é o Espírito da verdade. Nos dá essa confiança, nos dá essa paz, essa tranquilidade. Ó Deus, nos faz olhar para a cruz de Cristo, onde os nossos medos, as nossas agonias, angústias, incertezas, tensões da alma, elas são, ó Deus, colocadas debaixo dos pés da cruz de Cristo. E nós vencemos o pecado, nós vencemos, ó Deus, a nossa queda e inclinação natural por causa do Redentor que morreu na cruz por nós. Abençoe a semana dos meus irmãos, ó Deus, conceda a todos a tua dádiva, a minha oração por Cristo. E assim, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, eleitos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Dois avisos, irmãos. Nós começamos amanhã nossa semana de oração. Vamos começar às 6h30 da noite e vamos terminar às 7h30. Então os irmãos já podem vir direto do trabalho, tá? Nós vamos ter uma hora de oração, com a graça de Deus, de segunda a sexta. Como eu falei na quinta-feira, eu acho que nós podemos, de uma maneira tranquila, algumas famílias se reunirem aí e trazer o lanche, o café nos dias da semana. Então,